O que investidores pessoa física no early stage esperam de uma startup? Seja bem-vindo, você startupeiro, empreendedor de startup. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E essa pergunta, o que passa na cabeça do investidor, principalmente o investidor pessoa física, que é o investidor que provavelmente você terá os primeiros contatos como investidor para a sua startup, já que o investidor pessoa jurídica, ele vai provavelmente trabalhar em fases futuras do seu negócio quando já estiver mais estruturado, ou seja, é muito mais fácil, muito mais provável que os primeiros investimentos, que os primeiros investidores sejam investidores direto, os chamados investidores anjo, são pessoas físicas que fazem investimento nos negócios. Mas aí a grande questão é, o que passa na cabeça desses investidores? O que eles estão esperando? Qual que é a expectativa que eles têm com as startups? E aí, quando a gente entende essa questão, vai facilitar. Por quê? Todo investidor ele tem como propósito, obviamente, lucro em suas operações. Isso não é segredo, isso aí é óbvio, né? Ninguém coloca dinheiro para perder. Agora, o investidor pessoa física, ele também deseja que haja o retorno dos investimentos. Só que, ao fazer investimentos que a gente chama de early stage, se você tem dúvidas, eu já vou explicar o que significa isso, né? O investidor está ciente dos riscos envolvidos, tá? Mas ainda assim, ele quer, né, obviamente, que uma parte das operações ele tenha lucro. Já parou para pensar? Que ele não faz o investimento em um único local, ele faz investimento em outros locais, uma parte dessas operações precisa gerar lucro. Então, não conhecer a cabeça do investidor, a mente do investidor, principalmente esse investidor pessoa física, né, esse investidor do early stage, que é, né, o estágio ainda inicial das startups, a gente vai falar sobre isso, né, acaba afastando a atratividade do seu negócio, porque você não vai conversar com ele, a linguagem que ele espera falar. Você não vai entender o que ele quer. E se ele não entende, se você não entende o que ele quer e ele não entende as expectativas, não dá jogo. Então, se você não vai falar o que ele espera ou o que ele tem interesse para escutar, resultado, ninguém vai fazer investimento no seu projeto. Então, hoje, nesse conteúdo, nós vamos entender como funciona a mente do investidor. Eu vou fazer vou destrinchar a mente do investidor pessoa física early stage, né? O que ele espera? Quais são as expectativas? Quais são as exigências? E como chamar a atenção desse investidor? E é por isso que nesse momento eu peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, já dê o like aí já nesse conteúdo, porque ele é muito relevante para você que está desenvolvendo seu negócio. Aqui é o seguinte, empreendedor falando direto com empreendedor, papo reto, já vou direto aqui na tela do meu computador para que você possa fazer o acompanhamento, tá certo? Então, curta já esse conteúdo e vamos seguindo, vamos entender quem que é esse investidor antes de mais nada, né? A gente vai enxergar, acompanha até o final, porque a gente vai separar em duas partes. Uma, a gente vai entender esse investidor, o que ele é, né? Quem que é essa pessoa, e depois a gente vai falar o que ele espera, tá certo? Vamos lá, se você tem alguma dúvida, só antes de mais nada, só para tirar toda a dúvida, o que é esse early stage que nós estamos conversando aqui? Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O early stage, né? Então, é como se fosse o estágio inicial, as startups iniciais. Ela está começando as operações. O early stage é bem extenso, tá? Ele pode ser desde aquele momento PowerPoint que você, como empreendedor, ainda está fazendo aquele momento inicial mesmo, não tem a operação, só tem uma ideia, só tem um pitch, né, num PowerPoint, por isso que a gente fala PowerPoint, né, só tem um pitch, só a ideia vai começar e existem investidores nesse momento sim, ou você já está operacionalizando, mas ainda não tem vendas, ou você já está operacionalizando, já tem algumas vendas, não muitas, tem algumas vendas, mas você precisa de dinheiro para depois alavancar. De uma forma geral, o early stage vai acontecer nesse momento, que você ou não tem nada, só tem uma ideia, ou você já tem uma empresa, já tem um CNPJ, já está operando, mas ainda não tem vendas, você iniciou a operação, ou você até já tem vendas, mas elas estão pequenas, ainda estão no ambiente de testes, né, um faturamento baixo, poucos clientes, ou ainda testando modelos freemium,
com alguns clientes pagantes, enfim, né? Então você já validou efetivamente o MVP, mas ainda não fez a atração esperada. Vai acontecer esse momento que a gente chama que é o momento early stage, tá certo? E aí também, para a gente tirar todas as dúvidas, né? O que é esse investidor pessoa física, né? Então, quem que é essa pessoa? O que é um investidor pessoa física? O investidor pessoa física é uma pessoa que nem eu, que nem você, tem os seus recursos e ele está disposto a fazer investimento em outros negócios com mais risco. Por quê? Porque ele quer ganhar mais. É só você imaginar. Se ele quiser ganhar o mesmo valor de investimento padrão, por exemplo, um TR mais um percentual de poupança, de CDB, o que quer que seja, a pergunta é, para que colocar o dinheiro dele em risco colocando dinheiro no seu negócio? Se ele pode pegar qualquer banco aí, comprar um CDB qualquer, né? Um investimento renda fixa e fazer um investimento. Mesmo para aqueles que correm riscos, né, aceitam riscos, né, ainda assim, também existem outras operações. Você tem bolsa de valores, você tem fundos imobiliários, você tem mercado de ações, ou seja, ele também vai buscar. Então, o que acontece é que esse investidor pessoa física é um investidor pessoa física, obviamente, né, recursos próprios, ele gerencia os seus próprios recursos, não é um fundo de investimento, não é uma empresa, é uma pessoa física, tem um nome lá, tem um CPF, tá certo? E ele está disposto a ter ganhos superiores com operações de risco, que são as operações de investimento junto às startups, tá? Pode acontecer de ser um investidor que a gente chama do investidor qualificado. O que é o investidor qualificado? Ele está ciente dos riscos. Ou ele pode ser um investidor, não vou nem dizer não qualificado, né? Mas aquele que não é especialista, como por exemplo, seus amigos, seus parentes, pessoas conhecidas que você acabou convencendo elas por conta do seu relacionamento, né? E aí eles têm uma outra configuração, têm uma outra expectativa, eu vou falar todas elas de qualquer forma, mas é importante que você enxergue quem são essas pessoas. Elas existem, elas estão aí, e elas colocam dinheiro nas startups, tá? E detalhe, né? É um bom dinheiro, tá? Que a gente está falando de bilhões de reais por ano, tá? De pessoa física, fora depois a somatória dos venture capitals, os fundos de investimento, que aí são outros valores, né, maiores, né, nesse sentido, tá? Bom, se você já sabe já isso, já, né? Então, a próxima pergunta que já até já foi respondida, quem são esses investidores, né? Então, aqui você já tem, né? Quem são esses investidores, a gente já está falando já esse ponto. É um perfil, inclusive, que precisa ser um perfil que aceita riscos, porque aquela pessoa, né, pessoa física, aquele CPF, que não tolera riscos, ele definitivamente ele não vai fazer investimento em startups. Tá? Ele não aceita, ele não tolera isso. Então ele provavelmente vai buscar rendimento de renda fixa, de tesouro direto, de poupança, de CDB e fica nisso. E não há o que convença ele que é interessante. Tá? Por quê? Porque existe um alto risco, ainda que o retorno a gente não pode prometer retornos, obviamente, e engana-se, né? Não acredite que qualquer pessoa vai dizer que existe o retorno garantido sobre isso, que é mentira, não vai acontecer essa questão. E você vai ter esse perfil, precisa ter esse perfil, tá? de investimento, né? Um perfil mais agressivo, um perfil mais arrojado de investimento, um perfil que tolera mais os riscos do negócio, tá? Então a gente tem que ter essa noção desse investidor, ok? Fora isso, o que a gente também precisa comentar aqui é onde é que eles estão. E pasme, eles estão espalhados aí por muitos locais, né? Ele pode estar aí na sua casa, inclusive, pode ser seu parente, ele pode ser seu colega, pode ser aquele seu colega que trabalha em banco, trabalha com investimentos, pode ser um colega de profissão da empresa que você trabalhava, ou seja, a gente vai encontrar essas pessoas, tá? Só que você não vai ficar caçando gente aí aleatória pela rua. A gente costuma encontrar esses investidores nos locais onde as startups se apresentam para rodadas de investimento. E onde são esses locais? Hubs, incorporadoras e aceleradoras. Tem um monte de gente que se inscreve nesses clubes de investimento, que se inscreve para observar as rodadas finais de apresentação das startups, naqueles demo days, depois vai ter conteúdo para isso, para você, né? Então,
tem esses locais, né, por exemplo, aceleradoras de startups, que elas estão em ciclos, né, bimestrais, semestrais, anuais, que seja, elas marcam com os investidores, através de uma base de dados, pessoas que são interessadas em fazer investimento, contatos com investimento, eventos sobre startup, que se cadastram, e eles são convidados a falar, ó, vai terminar o ciclo das startups que nós estamos acelerando aqui, termina agora no mês de junho, termina no mês de novembro, termina no mês de setembro, e eles vão fazer a apresentação. Você está convidado para enxergar, né, para assistir a apresentação das startups. E sim, os investidores vão lá escutar, tá? Eles vão assistir. Eu mesmo participei já, né, dezenas dessas rodadas, né, que a gente vai lá escutar o que a startup tem a dizer. Vai falar, meu negócio é esse, vai fazer o pitch de apresentação. E os investidores, através desse pitch, eles de fato eles vão pescar, literalmente pescar negócios. Esses negócios eles são direcionados, né, para isso, eles são direcionados para que as startups elas tenham contato direto com os investidores e elas façam essa intermediação, essa apresentação nesse sentido para essa finalidade, tá? Ok? E aí vem a próxima pergunta, que significa o que os investidores eles estão, né, por que eles estão dispostos a investir? Já para eu pensar? Por que eles querem investir? Porque eles querem ter uma remuneração maior do que a remuneração básica de mercado, de CDB, ou o que quer que seja. E mais, alguns investidores também, eles têm interesse em ter participação societária em determinadas empresas. Então, aqui, esse investidor ele precisa naturalmente ter um perfil mais arrojado, mais agressivo de investimento. O que é o perfil conservador não investe em startups. Ele tendo um perfil mais arrojado, mais agressivo, e ele pode ser, essa variável por si só já atende, né? Ou você pode ter esse perfil arrojado agressivo e em complemento uma pessoa que gosta de startups, gosta de tecnologia, ou até em complemento uma pessoa, um profissional, né? Um investidor, uma investidora que quer ter participação societária em empresas. E aí essas características, elas de uma certa forma, elas direcionam que os investidores eles vão buscar startups para fazer esse investimento. É uma regra absoluta? Não. Mas a regra, sim, tem que ter um perfil agressivo, porque para startup, como o risco é muito grande, né, de uma forma geral, uma vez que você investe em empresa, quer dizer, no Brasil investir em empresa é extremamente arriscado, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, para frente, né, então, enfim, a gente precisa fazer esse direcionamento. Dá para dar resultado? Sim, porque os resultados são ótimos. Tanto é que você vê essas grandes empresas, essas startups que estão aparecendo aí, justamente porque elas enfrentaram o mercado, conseguiram sobreviver. E a gente tem que pensar que isso vai acontecer. Esse é o papel do empreendedor, esse é o papel do empreendedorismo. E é para isso que servem os investimentos, e é para isso que serve até esse conteúdo para você, startupeiro, você empreendedor de startups que precisa seguir o caminho. Tá vendo? Dá possível. Eu vejo centenas de startups, eu avalio centenas de projetos, eu oriento, mentoro dezenas de startups o tempo todo, né, em ciclos bimestrais e semestrais, conforme os diversos programas que eu participo, e eu vejo isso o tempo todo. Fora o nosso hub de startups, tem tanta coisa acontecendo, e por isso que você precisa participar, para você poder enxergar e encontrar essas pessoas. Além disso, os investidores, eles também estão participando dos eventos de startups, congressos, eles estão lá circulando pelos corredores, pegando seu folheto, tá? Você nem percebe, mas ele pegou seu folheto, porque ele quer saber o que é que você faz. Legal isso? Bacana. Então agora vem o próximo passo aqui que eu quero conversar com você, obviamente, né, o que é que esse investidor tem de expectativa. Quais são as expectativas? Então agora nós vamos entrar na mente do investidor. E eu vou fazer uma abertura, eu vou fazer uma leitura para vocês, que é rara, tá? Isso não é convencional, que é a leitura de como é que funciona a mente do investidor, o que ele quer, o que ele espera, todos os detalhes. Então, agora, na tela do meu computador, eu vou fazer a abertura dos negócios para vocês, tá? Um a um, e a gente vai conversando dentro dessas aberturas, quais são as expectativas para cada um desses aspectos que estão sendo tratados, para que você possa ter absoluta certeza de qual que é a expectativa desse investidor, tá?
acompanhe, esse conteúdo é raro, não é convencional. As pessoas seguram esse material porque ele vale ouro. E aqui eu estou abrindo para você gratuitamente. A primeira questão, retorno do capital, que a gente chama dos múltiplos. Tá? Para o investidor em startups, o retorno do capital, ele tende a buscar diversos múltiplos. O que é múltiplo? Né? Então, por exemplo, uma vez, se eu faço 2x é 100%, né? Então ele está dobrando o capital. Então ele vai buscar, ou ele recupera o capital inicial, mas geralmente o investidor de startup não quer só recuperar. Ele também não está disposto a fazer um investimento para ganhar 5%, para ganhar 10%. Tá? Não vai fazer isso. Traduzindo, o investidor de startup, o retorno que ele está esperando, precisa ser maior do que o retorno que ele tem dos investimentos padrões, né? Tesouro direto, CDB, a renda fixa. Se não for superior, e eu estou falando sensivelmente superior, e aqui eu posso dizer para você que abaixo de 2 vezes o retorno do mercado, não tem porquê o investidor fazer investimento em startups. Ou seja, se o mercado está dando 15% ao mês, se ele não ganhar 30%, ele não faz investimento. Por quê? Porque ele está considerando um efeito comparativo entre um investimento mais seguro, né, menos arriscado, na verdade, com um investimento extremamente arriscado, que é o investimento em negócios, empreendedorismo, né, em empresas, startups. Então, abaixo do dobro do mercado, se o mercado está rendendo 14%, 15%, se não tem 28%, 30%, ele não faz investimento em startup. Muitos investidores estão buscando diversos múltiplos, 2, 3, 4, 7 múltiplos. Por quê? Porque o investimento em startup também é um investimento de longo prazo. Nunca é um investimento de curto prazo. Tá? É um investimento que acontece, né, num intervalo de tempo não inferior a 5 anos. Dificilmente menos do que isso, raras vezes 3 anos. Mas geralmente tende a ser 4, 5, 7 anos de investimento. Por quê? Porque os investidores sabem que demora para a empresa ter o seu crescimento, ocupar o seu espaço de mercado. Então ele está disposto a fazer esse investimento de longo prazo. Tá? Isso é normal. O que é um investimento normal em qualquer tipo de negócio, de empresa. Então, ao fazer um investimento numa empresa, também se espera, né, um intervalo maior de tempo, justamente para que a empresa consiga rodar, girar, conquistar clientes, fazer vendas, conquistar seu espaço de atuação. Ok? Então, a gente vai ter essa noção de longo prazo e em determinadas situações, por exemplo, no intervalo de 5 anos, o investidor está esperando que multiplique seu capital por 4, 5, 10, 20, 50 vezes. No caso do early stage, isso é mais aparente por quê? Porque os múltiplos eles são mais fáceis de aparecer no early stage do que em estágios mais avançados. Por que isso? Porque nos estágios iniciais, um crescimento, percentualmente falando, é muito mais fácil do que uma empresa gigantesca que já está consolidada. Né? Você consegue imaginar, por exemplo, a Petrobras dobrando de tamanho? Não, você imagina, né? A gigantesca Petrobras dobrando de tamanho não acontece. Agora, uma startup pequena que é composta por 2 sócios, talvez um funcionário, é muito fácil que ela tenha 5 mil, 20 mil% de crescimento no intervalo de tempo. Por quê? Porque ela vai sair de um modelo de 2 funcionários, eventualmente 2 sócios e um funcionário, para um modelo que tenha 150 funcionários. Então, o múltiplo realmente aparece. O investidor early stage, ele realmente está buscando esse retorno de múltiplos. Tá? Então, se você não conseguir convencê-lo, prometer essa questão do retorno dos múltiplos, você não vai atrair esse tipo de investidor, ok? Particularmente, a segunda questão aqui já foi respondida, que é o intervalo de tempo. Né? Então, o intervalo de tempo do investidor de startup, né, ele pode variar, geralmente a longo prazo, né, mas ele pode variar de 4, 5, 7 anos. Né? Não passa tanto disso também, a gente não está falando 10 anos, talvez, em alguns casos raros, mas de uma forma geral a gente está falando na média de 5 anos. Esse é o intervalo que o investidor está disposto a deixar o dinheiro quieto, parado, e quando eu falo parado, às vezes nem é a decisão do investidor, às vezes está contratualmente falando, ele vai colocar o dinheiro, não vai recuperar, ele não vai pedir o dinheiro de volta antes desse tempo. Tá? Por quê? Porque é um intervalo de tempo suficiente para que as empresas elas conquistem clientes, mexam nos processos produtivos, mexam nos processos de vendas, façam, né, direcionamento de esforços comerciais, de
contato, logísticos, o que quer que seja. Então, esse intervalo de tempo é comum na cabeça do investidor. E aí você pode falar, se ele quiser um intervalo menor. Intervalo menor, geralmente, o investidor de startup não busca. Lógico, todo investidor ele quer o maior resultado possível no menor intervalo de tempo. Essa é uma verdade. Mas dificilmente o intervalo de tempo menor do que 3 anos acontece por investidor de startups. Ele não faz isso. Tá? Ele já está ciente que vai demorar um pouco mais. E ele está ciente que pode oscilar bastante nesse intervalo. Por isso que o intervalo de tempo das startups, às vezes, lembrando que as startups são bastante ágeis, e mesmo assim você precisa ter a clareza, você empreendedor, que a gente está falando de 3, 5 anos, mas eu não estou falando de 3 ou 5 anos convencionais de uma empresa, que nesse intervalo de tempo ela cresce 20, 30, 50%. Não, estou falando de uma empresa sair de um faturamento de 10 mil reais e pular para 1,5 milhão de reais. Certo? Esse intervalo de tempo para as startups tem um peso maior, porque os múltiplos são gigantescos, ok? Então, para o investidor, ele está ciente disso, ok? Bom, vamos lá para o próximo, né? A próxima questão é a questão do modelo de negócio. O que é... Opa! Em vez de eu tirar, eu prendi aqui. Deixa eu tirar aqui para você, né? Modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio que o investidor deseja? Okay? Bom, aqui a gente vai ter o seguinte. Para entender esse aspecto, né, e até o próximo aspecto que eu vou falar aqui também, existe o conceito de risco do negócio, que também é outro aspecto que nós vamos falar. Tá? O investidor de startups ele vai tentar buscar modelos de negócio que particularmente tenham espaço de atuação. Tá? Modelo por modelo, tecnicamente falando, que é o marketplace, SaaS, API, pode acontecer do investidor querer eventualmente calibrar as suas carteiras, como por exemplo, eu tenho investimento em diversos marketplaces, agora eu preciso fazer investimento em SaaS. Ou eu preciso fazer investimento em API. Por quê? Porque é uma forma de você balancear o risco. Não é tão convencional isso, mas é uma maneira de você balancear o risco. A outra é você atrair investidores que são especializados nisso. Por exemplo, o investidor ele é especializado no modelo SaaS, né, que é o modelo de Software as a Service, ou seja, ele está acostumado a investir em plataformas que oferecem soluções. Então, ele pode ser atraído por isso. Se você entende qual que é o modelo de negócio que aquele investidor ele possui como prioritário, como de interesse, você consegue se aproximar mais dele, sabia disso? Então, o que fica um recado aqui, tá? Qual que é o recado? Não sei se você entendeu, mas fica um recado muito claro aqui. Qual que é o recado? Estude qual é o perfil do investidor. E às vezes você tem esse dado antes, tá? Você consegue ter essa informação, você sabe quem é o investidor que vai participar. Você recebeu uma lista dos investidores que vão estar assistindo a apresentação, ou seja, é absolutamente possível, tá, que você tenha essa informação, você consegue trabalhar essa informação para entender qual que é o perfil de cada um deles. Da mesma forma que a gente está falando do modelo de negócio, fica evidente também que esse próximo item também pesa, que é o segmento de atuação. Que esse aqui é nitidamente, tá? Nitidamente, eu estou falando aí que sim, claramente de diluição de risco, tá? Porque você tem um investidor que gosta do setor de saúde, ele faz investimento de saúde, é uma preferência. Mas tem investidores que eles são, digamos assim, agnósticos por setores. Então ele pode investir em diversos setores. Ele faz isso então proposital. Ele vai pegar finanças, saúde, varejo, inteligência artificial. O que ele está fazendo? Ele está o quê? Diminuindo o risco. Ele não se concentra em um único segmento de atuação. Ele dilui o risco. Ele dilui o risco fazendo investimento em várias startups e ele dilui o risco fazendo investimento em várias startups de segmentos diferentes. Porque se ele fizer, por exemplo, investimento somente em startups da área da logística e o setor de logística toma um baque, você tem grande chance de ter perdas de todas as empresas. Agora, se eu faço investimento em diferentes startups de diferentes segmentos, você está literalmente minimizando, diluindo o risco. Alguns investidores são mais específicos, ou seja, eles são especializados em determinados segmentos. Por exemplo, meu sócio, Thiago, ele
é especializado no segmento de fintechs. Tá? Então ele conhece, é um cara que conhece bem a área financeira, fintechs, então ele gosta desse setor, fintech, creditech, insurance tech, né, seguros, ou seja, serviços financeiros, serviços contábeis, serviços de crédito, né, principalmente de crédito. Então ele se especializou nisso, conhece muito bem. E ele participa, então, como investidor dentro desses recortes específicos. Tá? Por quê? Porque ele se sente mais confortável nesses recortes, uma vez que esses recortes ele consegue realmente trabalhar, ele consegue trabalhar, ele consegue opinar na startup, que a gente vai falar até sobre isso aqui também, certo? Que é esse aspecto aqui é bem interessante nesse sentido, uma vez que o investidor ele pode ter um envolvimento maior ou menor conforme a sua atuação, tá? Vamos aproveitar e falar sobre isso aqui? Então tá bom, já vou até abrir os próximos 2 tópicos, tá? Porque esses 2 tópicos a gente vai conversar em conjunto com eles, que é a participação no processo decisório e o envolvimento na operação. O investidor de startups, ele costuma, não sempre, mas ele costuma ser um investidor que tem um perfil diferente. Ele não vai lá, só coloca o dinheiro e morreu o assunto. Muitas vezes, o investidor de startups, ele coloca o dinheiro no negócio e ele quer ajudar no negócio, ele participa do negócio. Eu sou esse perfil, tá? Eu faço investimento na empresa e eu quero participar da empresa, né? Agora, entenda, uma coisa é você participar no processo decisório, outra é envolvimento na operação, são coisas distintas. Para que você entenda, a participação no processo decisório em si seria o investidor se tornar um executivo da startup, tá? Isso você entendeu, ok? Ele vai se tornar um executivo, ele passa a atuar estrategicamente, ele toma decisão, ele ajuda no planejamento. Já te digo, investidor de startup não faz isso. Você entendeu? Ele não faz isso. Ele não participa do processo decisório em si. Nem pode, nem convém, porque começa a ter conflito de interesse. Ou seja, ele é um investidor, ele não é um executivo. O executivo ele vai lá e põe a mão na massa. Se o investidor quisesse ser um executivo, ele montava a sua própria empresa. Provavelmente o investidor ele já tem as suas próprias empresas e ele já é executivo em suas próprias empresas. Portanto, ele nem pode, não tem nem condições de ser executivo em empresas de terceiros. Ou no caso dele, que é investidor. Então, provavelmente a expectativa do investidor não é atuar como executivo. São raras as vezes. Agora, o envolvimento na operação pode acontecer. Como é que o investidor participa? Como é que o investidor ele se envolve na operação? Aí se envolve como eu, professor Lauto, faço. Eu ofereço mentoria, eu faço networking, eu ajudo, coloco em contato com o fornecedor, coloco em contato com o cliente. Por quê? Porque é do meu interesse como investidor que a empresa cresça. Porque se ela crescer, meus múltiplos estão garantidos, né? Ou eu aumento meus múltiplos. Então, o investidor de startup geralmente vem até aquele contexto que você já deve ter escutado, chamado Smart Money. O que é o Smart Money? Além do dinheiro, vem a inteligência, que é quando, então, o investidor ele participa, ele contribui do processo operacional com mentoria. Mas fique atento, ele não vai lá fazer entrega, mexer no negócio, mexer no fluxo de caixa. Não, ele vai contribuir de uma maneira externa, certo? Como mentor, como orientador, como networking, como indicador de negócios. E tá bom já, certo? Provavelmente mais do que isso, o investidor vai mais atrapalhar do que ajudar o negócio. Esse ponto é ótimo. O Smart Money é muito bem-vindo no mercado de startups. Muito investidor gosta disso, muito investidor tem vontade de atuar nesse nível, nesse padrão, e a gente percebe de fato que esse é um negócio bem legal, porque ajuda as startups. Eu costumo manter contato com as startups, eu costumo manter contato com os empreendedores e me coloco à disposição, ofereço networking, faço contatos, participo dos eventos, faço indicação, na medida do possível, indico fornecedores, participo das reuniões até com fornecedores, se for o caso, como indicação, né? Tem edital de fomento, eu ajudo a startup com edital de fomento, se for o caso, né? Das startups ao qual eu sou, tá? Tô como investidor, tá? Não estou nem falando do hub,
Como investidor. Como hub eu faço tudo isso aí sistematicamente. Tá? Mas como investidor eu faço esse papel. É interessante porque isso vem então o Smart Money, vem então o foco de você ter esse envolvimento na operação. Agora, você vai me perguntar, professor Lauton, todos fazem isso? Não, não fazem. Pode acontecer. E você torça para acontecer, porque significa que vai ter um envolvimento. Agora, o que não vai acontecer, e você pode ficar tranquilo, é o investidor ele tomar o seu lugar, de ele querer fazer voto, dele querer participar do processo decisório. Isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Primeiro porque contratualmente falando, os contratos eles especificam que o investidor ele não assume a posição de processo decisório, processo executivo, tá? E para isso você precisa até de um apoio, você como startupeiro, você como empreendedor de startup, você precisa ter um apoio no contrato para que o seu contrato estabeleça essa questão, certo? Que não haja envolvimento no processo decisório, que o investidor ele participe como investidor, ele põe o dinheiro, ele põe o recurso e eventualmente ele põe o smart money, que é a ideia dele oferecer networking, apoio, parceria, o que quer que seja, mas a decisão é sempre sua, tá? Isso você precisa até deixar contratualmente falando. Tem um motivo para isso. Porque, bom, primeiro que o investidor não quer. Então a gente está falando das expectativas. Não quer, ele não quer. E se alguém quiser, vai te atrapalhar. Então, contratualmente falando, isso já está fora já. Você já pode ficar tranquilo já e está tudo certo. Agora, se ele não participa do processo decisório, então o que ele vai exigir de você? Ele vai exigir governança. Você pode ter certeza. O que é a governança? É a prestação de contas. Eu coloquei dinheiro na sua startup. Eu não participo do processo decisório, ou seja, eu não tomo decisão sobre a startup. Posso até ajudar, posso até dar mentoria, posso até dar network, posso até dar orientação, mas eu não participo da decisão final de vocês. Então eu quero que você preste contas. E aqui vem o processo de due diligence, né, que é a diligência da empresa. Aqui vem a formatação dos documentos, dos relatórios de acompanhamento. Então, sim, existe uma expectativa muito grande do investidor quanto ao processo de governança. Isso sim é inevitável, vai acontecer e você vai precisar ter essa expectativa. Tá? E aqui também vem um outro ponto também, né? Além da governança, o investidor ele vai querer saber o que está sendo feito com o dinheiro que ele colocou. Então, na governança também tem que ter muito claro quais são as finalidades, os usos de cada um dos dinheiros. Por quê? Porque ele quer diminuir o risco do negócio. Então, o investidor, pessoa jurídica, ele vai querer entender o risco do negócio. E aqui eu quero fazer diversas aberturas, tá? Diversas aberturas desse item. Primeiro, expectativa do investidor. Ele quer que o empreendedor tenha dedicação integral. Se não tiver dedicação integral, tem conteúdo no canal sobre isso. Se não tiver dedicação integral, ele não faz o investimento na sua startup. Ele não faz. Outro ponto do risco. Se você não tem essa prestação de contas, ele pode até contratualmente te processar. Ele pode questionar o uso do dinheiro. O investidor ele não pode questionar que o seu negócio não deu certo. Por incrível que pareça. Risco do negócio. Não deu certo, perdeu. Perdeu, já era. Fica na conta do Papa. Todo investidor sabe disso. Mas ele vai questionar o que é que foi feito dinheiro. Você disse como empreendedor, para mim, eu investidor, que você queria lá X mil reais para fazer isso, isso e isso. Só que eu estou vendo que primeiro você nem prestou contas. E quando prestou contas, mostrou que não foi utilizado pelos fins esperados. Você me convenceu e eu acreditei em você, eu coloquei o dinheiro sob essas circunstâncias. Se você não seguir essas circunstâncias, eu processo você. Seguiu todas as circunstâncias e perdeu o dinheiro, o investidor não processa você. Por quê? Porque seguiu o que estava combinado. Perceberam? Então, aqui a gente está falando da expectativa do investidor. Então, primeiro, risco do negócio. Ele quer que o empreendedor trabalhe, dedique-se integralmente. Por quê? Porque eu quero o retorno do meu dinheiro. Ponto final. E para isso tem que ter dedicação integral. Não existe investimento se o empreendedor de startup não tem a dedicação integral. Eu nunca vi isso acontecer. Eu devia trabalhar 1 hora por semana na startup e receber investimento. Nunca vi acontecer. Nunca.
Você vai passar por isso, que às vezes você tem um processo de transição, de você sai do seu emprego fixo para ter sua startup, você vai passar por isso. Nesse processo, não vai vir investimento. Talvez da sua avó, talvez do seu colega aí, talvez do seu tio, do seu cunhado, talvez, mas para o investidor, pessoa física que trabalha com isso, ele olha torto, ele não, tá louco que eu vou fazer isso? Botar dinheiro numa empresa que o cara trabalha 30 minutos por dia, ou ter 2 horas por semana? Não vou fazer. Eu quero que o meu negócio, né? Quer dizer, é a participação dele, né? Quero que a minha parte ela tenha múltiplos. Então, primeiro risco do negócio é a dedicação. Segundo, governança, ter detalhamento completo. E um terceiro risco também do negócio também que o investidor ele fica avaliando é qual é o segmento, o modelo de atuação, se ele tem uma tendência dentro desse segmento, desse modelo, se a tendência é favorável. A gente acabou de falar sobre o modelo de negócio segmento, mas ele também vai observar se a tendência é favorável. Então, ele observa todas essas questões. Eu tive já a oportunidade de conversar com muita gente que faz valuation de empresas, né, dos portais de crowdfunding e tudo mais, e todos eles categoricamente afirmam que o valuation de startups ela tem um peso muito grande com o perfil do investidor, né, então do empreendedor. O empreendedor ele dedicado, ele faz com que o valuation, o valor de mercado da empresa, da startup aumente, para vocês terem uma ideia. Para você ver o peso que a gente está falando disso, tá? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem agora, né, considerando que tem a retorno, você vai ter lá participação nos lucros. Então, o investidor em startups, ele quer que tenha participação nos lucros? Aqui a gente vai ter uma quebra de paradigma. Pasme, não. O investidor de startups, ele não quer participação nos lucros, ou seja, ele não quer distribuição de dividendos. Eu não estou falando uma outra pessoa, não estou falando de 100%, mas de uma forma geral, a expectativa do investidor de startups não é distribuição de lucros, não é dividendos. O que ele quer? Ele quer múltiplos, ele quer multiplicar o capital. Quando uma empresa consolidada, né, Itaú da Vida, Bradesco, Banco do Brasil, distribui capital, distribui dividendos, a empresa já está consolidada, ela está distribuindo lucros, ela já está consolidada. Uma startup, ela não está consolidada, ela está oscilando, geralmente está oscilando para cima, dá aquela oscilada monstra, né? Rapá, dá aquele tiro de sair do faturamento de 10 mil para 1,5 milhão. Se distribuir lucro, sabe o que acontece com a startup? Ela perde capacidade de fazer investimentos. Você percebeu que é contraintuitivo isso? Então, se você perguntar para o seu lado qual a expectativa do investidor quanto à participação de lucros, ele espera que não tenha. Pasme, não tenha. Quem quer participação nos lucros? O investidor que quer colocar dinheiro numa empresa já consolidada e que por conta disso ela distribui os lucros. O investidor de startup, principalmente a pessoa física, no early stage, ele quer que a startup ela aumente 10, 20, 30, 50 vezes o seu tamanho. Lembre-se, a gente começou o quê? Se não tiver pelo menos um aumento dobro do valor que ele conseguiria no mercado de renda fixa, ele não faz investimento na startup. Se eu distribuir resultados, se eu distribuir dividendos, eu como startup distribuo dividendos, o investidor não faz sentido, porque eu quero quanto antes recuperar o dinheiro. Para que você está distribuindo lucros? Reinveste tudo no seu negócio, cresce, dá aquela estourada, multiplica por 50 vezes aqui, eu resgato meu dia depois. Olha que interessante, né? Tá gostando do conteúdo? Então vai lá, se inscreve no canal, porque esse conteúdo é relevante, tá vendo? Como eu estou falando, coisas são contraintuitivas. Eu estou ensinando para você coisas que não são simples. As pessoas escondem esse conteúdo que eu estou falando. Estou te oferecendo gratuitamente aqui, certo? Vamos lá. Aí tem aquela questão de novos aportes. O investidor ele tem expectativa em fazer novos aportes? Pode acontecer sim. O nome disso, inclusive, chama follow-on. Traduzindo, você faz um investimento na startup, a startup ficou desse tamanho. Aí, se tiver um novo investimento, o percentual que você tinha como investidor, ele diminui. Por quê? Porque acontece uma diluição. Às vezes as pessoas ficam confusas, mas o conceito é muito simples. Por exemplo, se você tem 100% da empresa e você dá 10% para alguém, a pessoa ficou com 10% e você ficou com 90%. Se você der 10% de novo da empresa, você vai dar 10% do seu e 10% do investidor. Então o investidor vai ficar com 9%, você vai ficar com 10% de 90%, você vai ficar com 81%, e aí, 9% de diferença do seu,
que aí seria 10% de 90, e 1% de diferença do investidor, que seria 10% de 10, que seria 1, aí vai ter um outro investidor que vai ficar com 10%, você vai ter um investidor que vai ficar com 9 e você vai ficar com 81. Por que isso? Por que eu diminui minha participação? Calma aí, percentualmente diminuiu a participação, mas qual o tamanho da empresa agora? Antigamente, né, no primeiro momento, você está falando de uma empresa de 100 mil. No investidor, já está falando de uma empresa de 1 milhão. Nesse segundo investidor, já está falando de uma empresa de 10 milhões. Então, sim, o percentual diminui. Mas o que vai acontecer é que você acaba tendo, para esse percentual, um valor real mesmo, né, efetivo muito maior. Por isso que, para o investidor, pessoa física, pode acontecer novos aportes. Em que situação? Ele faz o follow-on justamente para que ele mantenha aquele percentual até então existente. Na prática, o que é? É como se ele entrasse como um segundo investidor e ele recebe, ele vai ter aquele percentual anterior e vai ter mais um percentual desse novo investimento. Então pode acontecer. Quando é que o investidor, pessoa física, ele faz esses aportes? Quando ele percebe que a empresa está num caminhar bacana, segue conforme o fluxo, está esperado isso, o segmento de atuação, né, a tendência é favorável, o mercado está favorável, ele faz um novo aporte. Tá? Pode acontecer, é absolutamente normal isso. Né? Você inclusive tem rodadas de crowdfunding, você tem a rodada da rodada inicial e depois ele tem uma rodada que chama follow-on. Tá? Então é normal isso. Okay? É comum que todos os investidores façam esse aporte, esse novo aporte? Não pensa desse jeito. Mas é comum que aconteça. Eu não estou dizendo que todos. Você tem lá 50 investidores, os 50 fazem isso. Não, mas é comum que aconteça o processo de follow-on, normal, tranquilo. E aí vai ter investidores, de fato, que vão fazer essa questão, né? Então eles fazem os novos aportes. Pode não fazer, não tem problema nenhum. A única coisa é que ele vai ter uma diminuição do percentual, mas provavelmente o valor que ele investiu faz de conta que o primeiro investimento era de 100 mil reais. Nesse segundo, ainda que o percentual seja menor, mas já está valendo 400 mil. Num terceiro percentual menor, mas está valendo já 1 milhão, que é o valuation da empresa crescendo. Por que o valuation cresce? Porque você, como gestor, você está desenvolvendo o seu negócio. Então pode, de fato, acontecer isso. E por último, obviamente, vai ter o quê? Tem a saída da startup, né? Então a expectativa da startup, a saída do investidor, né? Então, qual a expectativa do investidor da saída? Primeiro, como a gente começou lá, logo de cara, no intervalo de tempo, saída o quanto antes. Ele já está ciente que vai demorar em torno de 4, 5, 7 anos. Raras vezes abaixo de 3. Não são raros os casos. Tá? Se sai antes é porque tem alguma coisa errada. Tá? É importante deixar claro. Tá? Porque ou não deu liquidez, ou não deu crescimento. Tem alguma coisa errada. Porque se a empresa está crescendo, ninguém sai de empresa que está crescendo. Ninguém vende participação de uma empresa que tem potencial de crescimento. Simples assim, tá? Então, para a empresa, né, para saída antes de 4, 5 anos, raras as vezes. Geralmente é de 4, 5, 7 anos que vai ter essa saída. Mas o investidor, ele tem a ciência, ele tem a expectativa que em algum momento ele vai sair. Ele vai vender a participação dele ou de volta para a startup ou para um investidor externo, um terceiro. Isso vai acontecer. Por quê? Porque ele comprou uma participação da sua empresa e ele quer fazer com que essa participação se torne múltiplos de capital, se torne múltiplos de dinheiro. Então, a expectativa sim do investidor não é ficar o resto da vida na sua empresa, a expectativa do investidor é sair para realizar o lucro que ele conseguiu com essa operação. Então, nós estamos falando aqui que a participação societária nada mais é do que uma operação financeira, em que o investidor ele faz um investimento dentro do seu negócio e ao longo do tempo ele realiza essa operação com lucros, recuperando o dinheiro investido com múltiplos de retorno. Entenderam essas questões? Bacana, legal. Esse conteúdo vai ficar disponível, você pode assistir quantas vezes você desejar, ele está gratuito, ele está aberto para todos vocês. Eu sou o professor Lauton e ajudo você a desenvolver a sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Eu quero muito que você cresça. Por isso, você tem alguma dúvida? Tem alguma outra informação que você queira saber? Manda mensagem, responda os comentários, porque eles podem se tornar, então, um conteúdo futuro. Eles podem se tornar base para desenvolver novos materiais para você. Desejo um grande abraço, muito sucesso. Estou sempre à disposição, você pode mandar os comentários, eu responderei a todos. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Inscreva-se no nosso canal, já dê o seu like nesse material. Um grande abraço, até a próxima, valeu!